Estamos. Vamos começar. Primeiramente, queria, em nome de todos os membros de toda a Cledor Brasil, agradecer a primeira diretoria, qual eu acho que de todos da primeira diretoria, eu só conhecia o Marco Bransco. Então, muito prazer, eu sou a Renata, atual presidente da Cledor Brasil. Sejam muito, muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer também muito a presença dos nossos membros, dos nossos mantenedores e também dos nossos irmãos da Argentina, do Uruguai, do Chile, de toda a América Latina que estão aqui com a gente. Muito, muito obrigada pela presença. Vou só pedir para falarmos mais devagar, despacito, para que todos possam compreender. Sejam bem-vindos. Paulo? Então tá, pessoal, muito bem-vindos, né? A Renata aí já deu as boas-vindas para vocês, né? Então, nós estamos começando hoje a Semana do Concierge, exatamente no dia 29 de junho, o Dia do Concierge, né, que foi criado há cerca de alguns anos, mais ou menos 10 anos. Foi criado aí para a gente poder celebrar, poder se reunir, né? Gente de toda parte, como nós temos aqui hoje, pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Guarujá, Belo Horizonte, Gramado, Curitiba, Argentina, o Celso vindo de Portugal, Washington de Fortaleza, tá bem bacana, né? Washington do Rio, agora Rio. E eu estava no Rio Grande do Norte, não era Rio de Janeiro, eu estava no Rio Grande do Norte, na verdade. Que beleza, está em Fortaleza ainda. Legal, legal. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui, eu tenho a honra de receber e apresentar para vocês os componentes, os membros da primeira diretoria da Lecledor Brasil, que foi criada e implementada logo depois da fundação. Portanto, né, eu vou apresentar para vocês o Washington, né, o Washington Souza, que foi o primeiro diretor, vice-presidente de desenvolvimento, o Marco Bransford, que foi o primeiro vice-presidente de operações, o Celso Assunção, que está falando diretamente de Lisboa, essa linda cidade, foi o primeiro diretor financeiro, e o Arlindo Pereira, que foi o primeiro secretário-geral, falando aqui do Rio. E eu quero apresentar para vocês, caros primeiros diretores, eu quero apresentar a nossa diretoria, né? Começando com a Renata Farra, nossa presidente. Ela já está aqui para dar uma palestrinha para vocês. O Igor, que é o vice-presidente de desenvolvimento. Eu sou o vice-presidente de operações. O Lucas está aí, que é o nosso diretor de membros. Agora nós temos outros cargos diferentes daquela primeira gestão. O Lucas, de São Paulo, nosso diretor de membros da área de São Paulo. Tem o Júlio, que é o nosso secretário-geral, que é lá do Guarujá. Aqui é o Brandão, que é a nossa secretária adjunta do Rio de Janeiro. E a Lívia, que é a nossa diretora de membros aqui do Rio de Janeiro, da área do Rio de Janeiro. Quero agradecer também aos nossos mantenedores, os representantes dos nossos mantenedores, a todos. Eu não estou conseguindo aqui ver se eles estão aqui, todos já estão aqui. O Cleubo está aí, da Fortur Rio. A Suyen, uma ótima guia de turismo também, nossa mantenedora. A Gisele Saporito, da Helisite. E vamos lá, né, ao nosso bate-papo. Queria que vocês, agora passar a palavra para vocês, Marcos, Washington, Celso, Arlindo, para você contar para a gente como foi esse início da diretoria, o comecinho de tudo. Eu tenho algumas lembranças que eu tive a felicidade de trabalhar tanto com o Marco Bransford
quanto Washington também. E passo a palavra para vocês aí, para vocês contarem para a gente o comecinho, depois como foi a fundação, os trabalhos de vocês, o que vocês fizeram, né, para o crescimento e desenvolvimento da Liquidor Brasil e a participação de vocês lá naqueles congressos lá fora, nos primeiros anos da associação, por favor. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer, Paulo, viu, ao convite. Me sinto honrado de estar aqui, é uma nostalgia maravilhosa. Eu que estou com 39 anos em hotelaria, eu confesso que foi o meu melhor momento profissional, quando eu estava com as duas chavezinhas aqui, é um orgulho tremendo, né? Boas lembranças, boas recordações, inclusive da nossa primeira reunião no Copacabana Palace. Se eu não me engano, éramos 5, né? Com o saudoso Alexandre, que começou tudo, acho que pelo Alexandre e pelo nosso saudoso Luiz Antônio, né? A reunião. E dali, realmente, ela não parou mais, né? Ela tomou uma força tremenda, né? A conciliação, a união dos concierges, eu digo até que foi muito acima de uma expectativa, né? Porque é muito difícil você conseguir levar um time, né? E fundar uma associação no tempo que nós fundamos. Foi pouquíssimo tempo. Nós conseguimos abraçar praticamente 70 concierges do Rio de Janeiro na época. Aí vai surgir, né, Paulo, muitas lembranças, né? O Augusto, que foi muito também estratégico, embora não estivesse, mas todos devem lembrar do Augusto, da Galtour, né, do Bianchini, da Localiza, que foi um dos nossos principais, né, patrocinadores na época. Então, olha, eu tenho assim recordações maravilhosas daquele tempo. Foi um time campeão, foi um time coeso, né, e liderado pelo nosso Lorde dos concierges, que é o nosso saudoso Luiz Antônio Albuquerque, né? O Luiz Antônio era um concierge realmente completo, digamos assim, né? Ele amava mesmo, todos nós amávamos, né? Mas ele respirava concierge. Então, ele foi eleito, eu acho, com muita justiça, até porque ele abraçou a causa mesmo, né? E todos nós éramos entusiasmados, mas ele realmente ele levava com brilho nos olhos, com uma garra tremenda e conseguiu contagiar todo o time. Então, estou startando aí como começou, né, a primeira reunião no Copacabana Palace. Na época, eu era chefe de concierge do Rio Otton Palace. Pegamos uma época bacana pra caramba, que foi a Eco 92, né, que foi uma correria tremenda, foi maravilhoso o reconhecimento, né, com relação ao trabalho que nós desenvolvemos no Rio de Janeiro. Os concierges deram shows, todos os hotéis, né, e fomos reconhecidos, né? Então, eu estou abrindo para falar da nossa Abraco. Nós iniciamos, agora eu acho que todo o time tem mais propriedade para falar, como o Marcos Bransford, também, que foi um nosso grande guerreiro, nosso grande líder também nessa caminhada dos concierges, né? O Celso, aquele Lorde, né? Aquela tranquilidade, né? O nosso querido amigo Arlindo. Está faltando uma pessoa que eu não lembro o nome, Paulo. Ele era do Copacabana Palace, ele foi da primeira diretoria. Acho que ele foi o primeiro tesoureiro, não lembro, consigo lembrar o nome dele. O tesoureiro é o Celso. Alexandre, perfeito, Alexandre. Tá, então, bom, vamos agora conversar. Eu abri, agora passa a palavra aí aos colegas. Só uma interrupção, eu queria que você falasse para a gente onde você está agora, né? Você está fazendo alguma coisa agora, atualmente, nesse período? O Paulo, eu depois que saí do Rio de Janeiro em 95, em novembro de 95, eu estava como gerente de hospedagem residente do Leme Palace Choton. Aí recebi um convite para ir para Natal, implantar o primeiro 5 estrelas, né? Fiquei 2 anos em Natal, voltei para a minha primeira
gerência geral, que foi no Flórida, o Windsor. Isso tem tempo, viu? A gente acaba se entregando, né? Isso foi em 97, né? 97 foi a minha primeira gerência geral. Atualmente, eu estou como diretor de operações da rede Riali de hotéis aqui no Rio de Janeiro. Nós temos 3 hotéis. Nós temos o Brisa Barra, na Barra da Tijuca, o Imperial no Flamengo e o Vila Mar em Copacabana. Na verdade, eu assumi esse desafio recentemente. Eu cheguei aqui, desembarquei de volta no Rio de Janeiro no dia 3 de março. Ok, ótimo, bom saber. Então, Marco, Celso, Arlindo, por favor. Acho que primeiro o Marco, não é? Que é o nosso... Fala, Marco, responda para a gente. Depois presidente, não é? Tá certo. Não, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu estava aqui pensando, né? O Covid acabou se tornando um convite para a gente se reunir, né? Eu não vejo o Celso e o Washington há décadas. Quer dizer, está aí algo que valeu essa quarentena, né? Para a gente se reunir e não perder contato da agora em diante. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês, porque eu fui entrevistado numa outra oportunidade como membro honorário. Então, eu acho que o pessoal todo já mais ou menos sabe um pouco da minha história, do meu percurso. Eu gostaria de ouvir um pouco mais do Celso e do Arlindo, se vocês concordarem. Ok. Vamos em frente. Boa tarde a todos os colegas Boa aí, tarde, concierges. Eu me chamo Arlindo Pereira, né? Eu tive a honra, né, de visitar o hotel que o Washington trabalhava. Eu fui lá com o meu gerente geral fazer uma visita ao hotel, né? E por acaso eu fui atendido pelo Washington, né? Eu gostei muito do atendimento dele e tal, ele foi cortês. E aí, posteriormente, esse hotel se chamava Copa d'Or, que atualmente é um hospital chamado Copa d'Or. Aí, posteriormente, o Washington foi trabalhar no Rigoton, acho que no dia ele já falou que já estava com uma proposta, se eu não me engano, para o Rigoton. E alguns meses depois eu fui trabalhar no hotel Everest Rio, em Ipanema. Isso foi início de 91, quando eu fui para lá. E o Celso, né, trabalhava de concierge no Intercontinental, e o Luiz Antônio no antigo Rio Palace, né? Bom, e aí acho que naquele bate-papo com o Washington, ele me convidou para ir a uma reunião, acho que fui lá no hotel dele, né, no Rio Otom, e quando eu tive conhecimento, né? Nesse dia eu já conheci várias pessoas, né? O Paulinho, né? O Paulo Roberto já acho que estava lá nesse dia. Enfim, e nós começamos a discutir, né, aquelas pautas, né, em relação à fundação do que inicialmente nós chamamos de Abraco, né? Nós vimos a necessidade, né, de uma associação, inicialmente que congregasse os hotéis do Rio, né, os concierges do Rio, e numa outra etapa, uma expansão para o Brasil e depois o Cledor, né? Buscamos alguns patrocinadores, né? E para nossa surpresa, a maioria dos hotéis, quer dizer, os diretores dos hotéis, os gerentes gerais, foram solícitos, né? Gostaram, né, da ideia, abriam, né, os salões de eventos para que nós fizéssemos as nossas reuniões. E aí tudo começou, né? Inicialmente nós fundamos aquele primeiro jornal da Abraco, né? Inclusive eu tenho esse jornal, eu tenho um exemplar, passei para o Washington aí uma cópia. Uma das coisas que eu lembro que nós conseguimos logo de imediato, com o patrocínio do cartão American Express, com a nossa amiga Lúcia, foi o voucher único, né? Quer dizer,
como todos nós sabemos, vocês sabem, né, que são muitas empresas, né, que cada uma tem o seu voucher, e às vezes na gaveta, né, ficava aquela coisa, a gente às vezes ia buscar um voucher, tinha dificuldade de encontrar. Era Então nós muito temos um voucher. voucher único, né? Verdade. Um voucher único, porque dessa forma facilitava, já vinha já com, né, a gente colocava só o nome do hotel, o nome do estabelecimento, o nome do cliente, total de pagos e tal, pum. Quando o pessoal aparecia no balcão, a gente já queria, né, muita gente, né, ainda mais, o Arthur falou aí na 92, né, a gente estava em pleno auge da associação, né, quando ocorreu a Eco 92, e assim, a demanda é muito grande, então nós precisávamos, né, de algo, né, ferramentas para facilitar o trabalho. E essa ferramenta foi muito boa, né, na época, né? Enfim, eu fiquei muito feliz, sou muito feliz, né, por ter ajudado a fundar a associação. A gente sabe que no início, né, tem aquelas discordâncias, né, como é que vai ficar aqui, vai ficar ali e tal, às vezes, né, um certo desgaste emocional, mas isso faz parte do processo. E a felicidade que eu tenho é ver que eu participei dessa semente que virou uma árvore, né? Hoje o Cledor Brasil, né, é uma árvore, né? Uma árvore frondosa, né? Bem, Então, bem colocado. fico feliz aí de ver os companheiros aí da Você Washington, né? escolheu esse cenário aí para ilustrar, né? E atrás, né? Essa árvore frondosa aí, né? Pois é. Foi coincidência. Mas, então, o Paulinho, tá? Muito feliz de ver o Paulinho aí comandando, aí, né? Nosso vice-presidente aí da associação. Eu até soube, né, que ia ter um outro congresso pan-americano, né? Esse ano, mas em função da pandemia, foi repassado para o próximo ano, né? Porque o de 2003 foi maravilhoso, né? Eu lembro que foi muito legal. Foi lá no Sheraton Rio, né? Enfim, muito bacana mesmo. Então é isso. Eu fico feliz de ver o Marcão aí, o Marcos Bansford, chama de Marcão. O Celso, né? O Celso é aquele cara tranquilão, né? Cara zen. Você ainda é zen ainda, ô Celso? Vou tentando, né? Vou tentando. Eu era mais zen, vendo vocês todos. O Celso é aquele cara tranquilão, de todos nós, era o mais calminho, né? Não, então acho é isso. Oi, Celso. Atualmente... De verdade, era tudo muito unido, né? Então é isso aí, meus companheiros e companheiras. Eu agradeço a vocês por me convidarem para essa sessão tão solene, para esse encontro tão maravilhoso. Então é isso. Se puder responder alguma coisa, enfim, e à disposição. Atualmente, sim. você... Pois é. Atualmente eu tenho uma microempresa, né? E dou uma força na Associação de Empregados dos hotéis do Rio de Janeiro. Estou lá como diretor operacional. Ótimo. Marcos, você fica à vontade para costurar aí, tá? Quando o Marcos está mais treinado, né? Como ele disse, ele participou, ele deu uma entrevista aqui contando as memórias da Lecledor Brasil. Então, está bem treinado, ele tem o conteúdo, já treinou. Então, fica à vontade, Marcos, por favor, para costurar aí, lembrar, introduzir alguma coisa, encaixar uma data, tá bom? Por favor. A partir do que o Arlindo falou, duas coisas eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, seria interessante que tudo que a gente tiver de material, de história, que a gente mandasse para alguém. Quem é a pessoa que se ocupa disso? É a Renata? Eu acredito que sim, né? Tipo o jornal, se a gente tem uma cópia do voucher, porque eu acho que essa ideia do voucher é maravilhosa, eu já não me lembrava mais disso. E é fantástico, porque os patrocinadores, eles podem constar do voucher que a gente dá, entendeu? Mas existem os vouchers ainda, Marcos? Existe. O Marriott dá um voucher, mas eu acho que é do Marriott, não é da associação, né? Isso, sim, aí depende. Os restaurantes, as companhias de receptivo. Eu não sei. Depende, Washington.
Como o Marcos não está na hotelaria hoje, ele está Tá. na hotelaria. Eu né? acho que não deve ter mais não, viu? O Marcos Os mais recentes aí podem colocar para a gente como é que está funcionando agora, né? Quando no nosso tempo nós abrimos a gaveta, como o Arlindo bem colocou, era pelo menos ali em 50 vouchers. Você tinha que procurar o voucher que você ia reservar, era terrível, mas dava certo, mas acabava dando certo. Foi quando foi criado o voucher único da Brava. Não, isso hoje em dia depende dos hotéis. Alguns hotéis preferem ter o próprio voucher, né? É similar, preferem ter. Outros hotéis nem trabalham com voucher, hoje em dia trabalham com uma carta de confirmação. Aí varia bastante. Eu queria lembrar, né, Marcos? Alguém que perguntou o que é um voucher, tem que explicar o que é um voucher. Eu ouvi alguém perguntando. Voucher é o quê? Que voucher? Você está perguntando a quem? Desculpa, Marcos. Alguém perguntou, voucher o quê? Alguém não entendeu o que é esse voucher. Foi verdade. Sim, fui eu, Lucas. Um voucher como se fosse uma confirmação de reserva, que eu não tinha escutado essa parte. Exatamente. Isso. Para cada restaurante. É para qualquer voucher coisa. único para tudo. Coisa. Ele leva a marca do Cledor. É o nome do local, é a data, a hora, o nome de quem falou. Ele serve para qualquer tipo de confirmação de reserva. Então, continua aí. Está na hora do Celso falar. O Celso está escondidinho ali. Vamos lá, Celso, fala aí. São muitas lembranças, assim, para falar, até o tempo é pouco, porque aquilo foi muito intenso, para mim, pelo menos, e uma alegria imensa ver todos os companheiros de diretoria, realmente é uma gigantesca, e ver os novos concierges todos ali juntos, não é? Isso também é outra satisfação imensa, porque eu vou dar um briefing assim pequeno do que foi para mim, né? Então, eu soube através do Fernando Amaral, que pena ele hoje não pode estar, que era o chefe de concierge do Intercontinental, e que foi na primeira reunião com o Alexandre Embruiz e voltou impressionadíssimo, porque nós não tínhamos noção sequer da existência, pelo menos nós lá no Inter, eu acho que não, da associação do lado de fora, ou seja, que existia no planeta, né? Aquilo foi como uma revelação e enfim, o Fernando, que era uma pessoa que queria mais tímida, assim, falou, não, Celso, vai lá e nos representa, mas houve um grande envolvimento do hotel. Naquela época, os hotéis não se falavam. Havia quase que assim uma coisa de não trocar informação, né? O que poderia ser gerado com essa união entre os concierges e tal. E aí, acho que, pronto, para mim, em particular, foi uma alegria, porque eu achava que eu vinha de uma vida assim um pouco romântica, então eu tinha feito medicina e larguei para fazer outras coisas e migrei para a hotelaria. Eu sempre achava que em medicina as pessoas têm muita autoestima, né? Porque saem médicos e a sociedade os recebe assim super bem. E eu achava que em hotelaria as pessoas se sentiam, né? Até porque os uniformes, como se diz aqui em Portugal, as fardas, muitas vezes são meio ruins, não é? Então a pessoa, a autoestima ali não era muito legal. E acho que o Cledor trouxe uma grande autoestima para as pessoas. Você vê o peso que aquilo tinha. Então, quando nós participamos dos eventos fora do Brasil, não é? Muito quem fez, que tinha mais guarita e possibilidade, fui eu, Marco, Luiz Antônio e o Alexandre também, né? Acho que o Washington naquela época e o Arlindo não estavam muito presos na operação. Não participamos. Não, né? Mas eu me lembro que o primeiro em Nova York, em particular, foi muito pomposo, porque eles faziam sempre, então era música em Nova York. Então nós fomos a ver missa no Harlem com gospel, fomos a um hotel ver um jazz embaixo com a Elta Cape, que era uma grande cantora, e depois show na Broadway, teve evento no Rainbow Room, todo mundo com tuxedo, foi a primeira vez que eu usei um tuxedo com
Eu me O lembro que Rainbow Room, para quem não sabe, é aquele restaurante no top do Rockefeller Center. A gala foi lá. muito legal, lembra, Marcão? E as meninas vestidas Claramente. anos 20 e Foi um tal. Então, espetáculo. Foi um coisa era espetáculo. assim, avassaladora. Como eu brinco até hoje, às vezes eu conto que era aquela síndrome de Cinderela. Você vai lá, depois começa até a meia-noite e você, não pode acabar o congresso, que aquilo era muito bom. E eu ainda fiz uma questão, porque teve logo o primeiro comitê diretor na Dinamarca. E ninguém podia ir, na verdade era difícil. Eu tive o patrocínio da TAP na época, depois da American Airlines, mas para esse comitê diretor foi da TAP, porque as tripulações ficavam lá no Intercontinental. E eu fui para o evento na Dinamarca. Só que aí peguei minha mulher e tiramos férias, e fomos primeiro para a Inglaterra. E por uma série de coincidências, eu peguei o aniversário de 40 anos da Associação Inglesa. Eles usavam colares, era muito inglês, parecia a realeza, não é, com aquelas coisas pesadas. E foi super bacana, o Brasil já participando assim das coisas. Depois fui para o comitê diretor na Dinamarca, que foi legal. E depois, quando terminou a viagem, passei por Paris, teve a formação da primeira turma de concierges em Paris. Foi no Méridien Montparnasse. E ali estava o ministro de turismo da França, lá presente, e aí, quando eles viram o sujeito do Brasil, você veio! Eu falei, não, quer dizer, eu ainda, do comitê diretor, eu não voltei ao Brasil, eles entenderam que eu estava indo a cada evento, saía do Brasil para ir num, para ir no outro, e aí foi divertido, porque foi, acho que, uma coincidência, e me puseram lá no palanque com o ministro de turismo da França e falaram, olha, é o presidente do Brasil. Não, presidente não, tesoureiro. Mas foi muito assim, engraçado. Você poderia me ligar daqui a meia hora, Pietro? Era um evento com um sujeito de bastão, não é? Quando você chega na porta, ele... Senhor e senhora, fulano de tal. Tum, tum. Ele anuncia, né, os nomes. Né? Então foi muito intenso aquilo. E eu fico feliz, porque depois nós tínhamos dúvidas se a associação ia pegar ou não é? Se isso ia ter uma expansão como depois veio a ter. Então acho que foi uma alegria muito grande ver agora como está. E eu soube que fizeram um congresso no Brasil. Era a Marjorie Silverman, foi a nossa primeira grande madrinha, não foi, Mark? Que era Foi. presidente, infelizmente já não está aqui nesse planeta, que era de Chicago, do Intercontinental de Chicago. E acho assim, histórias engraçadas. Eu vou contando porque aquilo foi muito interessante. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui internacional foi um coquetel aquele hotel que era do Trump, ali junto ao Central Park, era o da Plaza. Não é? E teve com orquestra e tal. E eu me lembro que, sem querer, foram se formando grupos de concierge. E depois, curiosamente, era assim, os do Intercontinental estavam todos num grupo do Intercontinental, os do Meridian no outro, mas sem que as pessoas soubessem. Mas havia tipo uma afinidade entre os profissionais de um determinado hotel, profissionais de outro determinado hotel. Então, aquilo para mim foi divertido ver acontecer, né? Saber que as empresas, no fundo, elas tinham um espírito de corpo ali que funcionava meio sem a gente perceber. Então, acho que foi isso. Depois teve evento no Marrocos, nós fomos todos com o Marco no congresso de Marrakech, que foi uma coisa super bonita. Depois um outro... Foi quando a gente foi aceito, né, como capítulo, lembra disso? Foi lá que eles deram o ok para a gente, né? Eu já não lembrava. Pois é. O Marrocos é o grande congresso para o Brasil. O Marrocos é onde tudo aconteceu, onde tudo foi oficializado. Me lembro. E sim, depois você foi lá falar em público, não foi? Não teve isso? Foi, eu mostrei para eles uma foto desse nosso discurso de agradecimento numa outra reunião que a gente teve. Depois eu te mando essa foto, o Luiz Antônio e eu lá falando. Os dois emocionadíssimos. Luiz Antônio
não se continha de orgulho, de alegria. Super bonita essa foto, né? Quem viu, gostou, eu acho. Eu me lembro que para o Congresso do Marrocos eu fui com o Luiz Antônio, nós fomos via Lisboa. Então nós fomos juntos no avião e depois tínhamos ali uma escala de, sei lá, umas 5 horas em Lisboa e andamos juntos pela cidade toda. Eu, infelizmente, tenho que procurar essas fotos todas e descobrir onde é que estão essas coisas. Eu me lembro de tirar foto em Alfama, num painel de azulejos, e fomos ao Castelo de São Jorge e tal. Foi muito divertido. E depois começou a ter eventos no Brasil, em São Paulo. Houve o primeiro contato com os concertos de São Paulo. E, se não me engano, fundou-se a associação em São Paulo, em paralela do Rio, né? E depois juntaram-se, pelo menos foi a visão que eu tive. Voltando ao Congresso de Marrocos, lembra que foi em 3 cidades que a Royal Air Maroc transportava a gente entre as cidades? Porque eu acho que esse foi um congresso único, né? Vocês que estão participando dos encontros, aconteceu um outro encontro qualquer que acontecesse em 2, 3 capitais diferentes no mesmo país? Não, né? Aconteceu um na Argentina, não foi? Mendoza e Buenos Aires. Foi só Mendoza. E o que eu fui só foi em Mendoza, não foi Mendoza e Buenos Aires. Foi só Mendoza. Acabou Parece sendo, né? que teve um no México, um pan-americano, que foram 2 cidades. Mas não tenho certeza. E teve um outro também que foi num cruzeiro. Não sei se... Acho que não tinha ninguém do Brasil. Foi de Acapulco para Los Angeles. Isso, foi esse daí, que foram 2 cidades. Esse eu fui também. Eu até não mostrei para vocês porque eu fiquei com vergonha. Tem um pajama party, assim, um grupo, todo mundo de pijama, que teve uma festa de pijama a bordo. É a única foto que eu tinha desse congresso. Eu falei, não, eu não vou mostrar essa foto da gente. Mas deve ter sido divertido. Muito, muito divertido, muito divertido. É e a gente ganhava umas pantufas, sabe? Todo mundo ganhou uma pantufa de brinde, sabe? Daqueles pezões, assim. Um era pé de ave, o outro era pé de urso. E você tinha que simplesmente comprar um pijama engraçado e ir, entendeu? Mas as pantufas você já tinha como presente do congresso. Foi muito divertido, muito divertido. Do Marrocos, eu me lembro assim, foi Fez, foi Fez, não foi? Foi Casablanca, Marrakech. Não, começou em Tanger. Tanger, Casablanca e Marrakech. Ouarzazate, Marrakech. Ouarzazate. No deserto, lembra? Lembro, então não lembro. Ouarzazate queria dizer tudo bem, não é? Tudo tranquilo, uma coisa assim. Ouarzazate era uma cidade quase fantasma, né? Uma cidade como Brasília, criada do nada. A gente chegou lá, ela tinha acabado de ser, eu acho, terminada. Então não tinha nada, só prédios e prédios e prédios, não tinha movimento nenhum nas ruas e os eventos eram todos em tendas no deserto. Lembra disso? A gente ganhou roupas de beduínos e... Não, mas acho que esse foi já no final Casablanca. O Ouarzazate é aquela que é o oásis no meio do deserto. Isso, que a gente teve os eventos nas barracas no deserto. Isso, mas tem uma área de cidade milenária ali que a gente entrou, tem o pessoal dormia em tapete. Sim, que a gente foi de ônibus para as barracas do deserto. Exato. E a gente atravessou o Atlas. A gente foi de Ouarzazate para chegar em Marrakech pelo Atlas. Foi um congresso extraordinário, maravilhoso. E o sujeito servia chá de menta com um pão mergulhado no azeite. Foi a primeira vez que eu comi aquele pão no azeite, delicioso por acaso. Foi muito legal. E depois, no último congresso que eu fui, foi de São Francisco. E fomos também. Você com o Alexandre do Copacabana Palace, que Alexandre acho que era da segunda diretoria. Você já presidente, né? E lá, eu lembro que ali eu falei teve uma fala em que eu falei, olha, vamos fazer o próximo no Brasil e tal. E teve uma coisa assim. Eles eram muito empolgados com o Brasil. Os americanos nos receberam de braços abertíssimos, né? O Brasil, naquela época, tinha assim, uma popularidade incrível. Eu cheguei a comentar isso na última reunião que eu participei aqui com vocês. Toda vez que a gente dizia que a gente era do Brasil, as pessoas diziam, né? Tinha uma certa reação, assim,
um certo olhar diferente para a gente. Tomara que isso não mude, né? Não, acho que não. Acho que o Brasil é sólido como povo, Soft power, né? Os ciclos às vezes podem não ser os melhores, mas acho que a imagem é positiva, não é? Mesmo aqui, eu Soft agora power, né? em Portugal, e a imagem eu acho que é só uma preocupação com o momento do Brasil, não é? Que bom escutar isso. Os países são ciclos. Eu sempre penso, meu pai nasceu há muito tempo, não é? Então, se ele tivesse nascido, por exemplo, na Alemanha, tinha pego uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uma Grande Depressão. Então, às Duas vezes, pandemias. duas pandemias, isso às vezes são momentos. Todos os países têm situações melhores ou piores, né? Mas acho que assim, do que eu lembro, o mais relevante é isso. O jornal, que foi o Luiz, que batalhou muito, e as reuniões no Rio, eram toda semana, né? Acho que a gente se reunia praticamente toda sexta-feira, uma coisa assim. Celso, você se lembra de um patrocínio da Federal Express? Porque eles me perguntaram um pouco mais e a minha memória me falhou. Lembra que a Federal transportava a gente para os congressos, nos cargueiros? Nova York, a gente foi de Federal. Você foi comigo no cargueiro da Federal para Nova York? Eu tive patrocínio da American Airlines. Então você foi com a American, né? Foi com a American. Já teve... Teve um que você foi para lá. Não sei se você não foi também. Teve um voo que fui eu, Luiz Antônio. Eu nunca voei com vocês. Eu não me lembro de nunca ter ido junto com vocês por alguma razão. Não, para mim, avião. Porque a tripulação ficava no meu hotel. Então, quando eles viram, ele falou, olha, vem você aqui lá para a primeira classe. Eu falei, não posso. Só se for todo mundo. Aí ele falou, não, todo mundo não dá. Aí eu fiquei lá com o Luiz e foi divertido. Foi muito... Eu, por acaso, voei 2 vezes com o Luiz. Foi para Nova York e para Marrakech. E acho que Você não foi a Sydney, foi? Sydney. Eu não peguei. Porque logo eu tive que deixar, eu fui no hotel, acabei indo para o front office. E aí era impossível. Havia um momento na época de meio de crise, havia toda uma renovação de equipe e eu não podia estar lá. Marco e Celso, eu queria falar 2 coisas. Uma é explicar, né, para muitos que estão aqui que não conheceram, a grande maioria, e dizer para eles que o presidente daquela época, né, na gestão de vocês, infelizmente, né, já faleceu há alguns anos, então por isso que nesse encontro aqui nós não estamos com o presidente daquela época, tá? Queria finalizar a todos e queria pedir ao Celso, porque me parece que o Celso tem boas lembranças da época do Alexandre Imbruise, que foi o meu chefe concierge no Le Méridien Copacabana, antes do Marco. E o Celso, eu acho que vai colocar para todo mundo quem foi Alexandre Imbruise. E depois disso, Celso, Marcos, todo, a gente já tem bastante perguntas. Quando terminar, vocês dois falando sobre essa época da introdução do Alexandre Imbruise, aí a Renata vai fazer as perguntas dos nossos colegas, tá bem? Paulo, eu, na verdade, não posso falar tanto do Alexandre, porque, quer dizer, posso, mas não posso. Eu falo do impacto que me causou a distância. Porque quem foi nas reuniões com o Alexandre foi o Fernando Amaral. E logo depois o Alexandre foi promovido para um lugar, acho que na América Central, vocês vão saber melhor do que eu. Guadeloupe. Exatamente. Ele foi para o Caribe, abriu um hotel lá. Le Méridien, Guadeloupe. Mas eu tenho uma imensa pena de não ter conhecido, porque eu tenho tido uma carreira muito variada, não é? E às vezes eu gosto de colecionar pessoas assim que são muito diferentes. O Alexandre, eu imagino que era uma pessoa que as pessoas que tiveram contato com ele falavam como se fosse uma espécie de um ser de outro planeta. Ele tinha essa facilidade de
colocar um espírito nas pessoas, né? Ele despertava alguma coisa de profundo. Então, eu me lembro até do dia em que o Fernando veio de lá da reunião e falou: Celso, para lá que eu tenho que te explicar. Uma coisa fabulosa, o Alexandre, isso. Mas eu, infelizmente, o Fernando acho que foi nas 3 ou 4 primeiras reuniões, e quando nós fomos formar a associação que compôs a primeira diretoria, o Alexandre já não estava mais ali, né? Então, ele conseguiu fazer o impossível. Em 2, 3 meses, montou uma associação e foi-se embora. Né? Eu acho que eu fiquei com pena. Ô Celso, o Alexandre chegou a ficar esse tempo todo? Nem sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Não é? Nem isso. Eu sei que foi. Não. Olha, pelo que eu me lembro, Celso, o Alexandre, ele deu o start na primeira reunião do Copacabana Palace. Tá? Eu não sei se ele chegou a participar da segunda, ele deu o start, na verdade. E o Luiz Antônio, Alexandre ele já estava com a cabeça lá fora, viu? Eu acho que ele só participou foi da a pessoa que tocou mesmo. Tomou a frente, a dianteira, exatamente, Marco, exatamente. Com certeza. Exatamente. Agora vocês imaginam o Alexandre e o nosso Luiz Antônio juntos na associação, né? Bacana, né? Exato. Pois é. Verdade. Esse seria o melhor dos mundos, né? Então, só para complementar, o Marcos, ele já, na entrevista dele, já falou bastante coisas bem interessantes da participação do Alexandre Imbruise, com a Marjorie Silverman, né? Que foram os responsáveis por trazer a Leclerc para o Brasil. Eu vou falar também que sei alguma coisa, porque eu trabalhei com o Alexandre Imbruise, foi meu primeiro chefe concierge, e o Alexandre era, na época, ligado à Leclerc francesa. O Hotel Le Méridien, por ser uma cadeia francesa, também tinha essas facilidades, tinha essas ligações, e o Alexandre já frequentava muito os eventos da Leclerc através da Leclerc França. E o Alexandre, na época, inclusive, nós usávamos as chaves, a equipe, né, de concierge, nós usávamos as chaves, a Leclerc também, né, que depois deu prosseguimento com a saída do Alexandre Imbruise, da Méridien Guadeloupe. O Marcos assumiu a equipe. Não é isso, Marcos? Quando ele saiu, eu assumi a posição de chefe concierge do hotel e, junto com a equipe da Abraco, a gente tocou o projeto, né, para ser reconhecido como Cledor Internacional, como capítulo. Quando é que houve essa transição da Abraco para a Leclerc? Em que ano? Olha, só para lembrar bem, em 17 de dezembro de 1991, criado, né, não criado, foi registrado, né, o estatuto, né? Da Ação Brasileira de 17 de 91, em uma reunião vai dar maiores detalhes, que houve o reconhecimento, né, o aceite a Associação Brasileira de Concierge dos Grandes Hotéis como uma seção da Leclerc, não é mesmo, Marco? Exatamente. Depois que a gente tinha a Abraco organizada e reconhecida oficialmente, judicialmente, com estatutos, CNPJ, tudo isso, a gente pôde começar a participar dos encontros internacionais como observador. A gente não tinha um presidente, mas a gente já tinha um grupo de profissionais que podiam participar. E culminando no Marrocos, quando a gente finalmente foi aceito como um dos capítulos da Associação Internacional. Eu acho que com isso a gente responde a uma pergunta que a Renata tem, que é do Fernando, do presidente da Leclerc Argentina. Não é isso, Renata? Isso. Sobre a data de fundação, vai, por favor. A data da fundação e quantos membros tinham naquela época? Vocês lembram? Não, mais ou menos, eram pouquíssimos, né? Eram o quê? 10, talvez, no Rio? Não, tinha mais associados. Tinha muito mais. Tinha? Tinha.
associado, presentes nas reuniões, poucos. Mas associado. Não, eu digo associado. Tinha? Membros fundadores, né? Membros fundadores. Não, porque quantos membros tinham que eram Na membros época da fundação. eu me lembro assim, por exemplo, Intercontinental éramos 3. O Rio Palace acho que eram 9 concierges. Você lembra que nós abrimos para os recepcionistas também se associarem também? Os hotéis que não tinham balcão do concierge, os recepcionistas poderiam... São concierges, na verdade, né? Então, nós tínhamos muitos não, tínhamos um número significativo de associados, sim. Dezenas? Não chegava a dezenas, né? Não vou lembrar o número exato, mas nós tínhamos bastantes associados. Tá. Mas eram só do Rio de Janeiro, e dos maiores hotéis, ou seja, dos hotéis 5 estrelas apenas. Então, por isso, eu acho que vocês conseguem, né, imaginar que eram poucos, por isso que o Marco está dizendo isso, né? Porque Paulo, a participação era muito pequena. Né? Permita-me, por exemplo, o Arlindo, ele trabalhava na época, ele era gerente de recepção do Rio Copa, do antigo Rio Copa ali na Princesa Isabel, né? E ele, como gerente de recepção do Rio Copa, ele foi eleito um dos diretores. Então, mas é mais restrito, né, o que eu quero dizer. Eu não sei se mudou, mas nós tínhamos conversado na época que seriam os hotéis 5 estrelas, mas eu acho que eu lembro nós não levamos à frente, não. Todos os hotéis que tinham, eventualmente, uma recepção que trabalhasse como concierge, nós abrimos para eles se associarem. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Não sei se eu estou certo. Acho que foi Everest. Não era no Everest? Everest. Bem, boa lembrança. Quando começou, ele estava no Rio Copa. Depois ele foi para o Everest. Cadê Arlindo? Arlindo, cadê você para tirar essa dúvida? Não, o que acontece? Quando estava na época de discussão, né, da associação, eu ainda estava no Rio Copa. Mas quando nós fundamos oficialmente, né, com o estatuto, tudo direitinho, aí eu já estava no Everest Rio. Okay. Eu acho que a intenção original era reunir o maior número possível de profissionais em torno de uma ideia para fortalecer a ideia. E a partir desse grupo de pessoas a gente poder começar a lapidar a ideia, né? Podemos falar mais ou menos isso assim, dos hotéis que participavam no início, que eu mais ou menos vou lembrando. Então, nós tínhamos o Meridian, o Rio Palace, o Copacabana Palace, então o Everest, o Intercontinental, o Hilton, e o Sheraton, não me lembro de ninguém participar do Rio Sheraton. Palace, né? Falou Rio Palace. Falei Rio Palace, que era o grande, né? Tinha, acho que 9. Cesar Park também. Cesar Park, exatamente. Cesar Park também tinha gente participando. Agora, do Sheraton, que eu não lembro. Também não lembro de ninguém do Sheraton. Também não tenho lembrança, não. Mas não sei. Nada. Mas alguma pergunta? Sim, eu só queria... Renata, posso aproveitar um gancho? Porque foi uma pergunta de um colega da Argentina, né? Você está aqui para isso, Marco. Um gancho. Uma das minhas missões como presidente foi visitar a Argentina para trazê-los para a associação. Então, a Abraco, o capítulo brasileiro, é meio padrinho da Argentina, entendeu? Porque fomos lá e trouxemos ele para a associação. Só isso. Muito obrigada, Marco. E é muito bacana porque é uma amizade que cada ano que passa está se fortalecendo cada vez mais. Então, eu acho muito bacana. É uma semana do concierge que a gente comemora aqui no Brasil e ter vários colegas da Argentina, do Uruguai, do Chile que querem comemorar e celebrar essa semana com a gente. Realmente é uma honra, muito bacana. Temos mais uma pergunta da Carmen. Que a Magali respondendo, que fofinha. A Magali é secretária da Cledor Argentina. Temos mais uma pergunta da Carmen. Ela quer saber o ano do Congresso de Marrocos e se no Congresso de Marrocos que foi anunciada a nossa associação. 92. 2, né?
92. E foi lá que a gente foi aceito. Foi. Acho que a evolução foi... Para lá. Nós fomos... Nova York foi quando? 91? 92 também não, foi 91, não é? Pode ter sido 92, porque o Marrocos, se não me engano, foi outubro, novembro, não foi? Em Nova York foi abril, não é isso? Abril. Exato, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Depois, em 93, eu fui já para o comitê diretor na Dinamarca, que precisava alguém ir lá para não pegar a mão, né? Até porque acho que quem foi realmente nossos padrinhos foram os americanos. Os europeus com alguma desconfiança, aquilo do... Reticentes, né? Reticentes, né? Então... Desculpa. Perdão, gente. Obrigada pela resposta aí da minha pergunta. Eu só queria saber assim como foi, né? Se teve algum anúncio, né? Como que é? Porque eu já vi alguns anúncios de novos países e acho muito bacana. Eu queria saber se no nosso teve também, assim. Eles anunciando de uma forma bem bacana. Ou se foi só dito, né? Tipo, agora o Brasil está dentro também. Marco e o Luiz foram lá, Paulo. Eles tinham uma pauta das reuniões e no último dia do Congresso eles se reúnem, né? Os presidentes dos vários capítulos votam e deixam aquela surpresa para o final, porque isso era uma das grandes itens de pauta, era um país latino-americano, será que ele vai ser aceito, né? Isso era um buzz o tempo todo, né? Foi oficialmente. Aí as pessoas explodiram, como se a gente tivesse sido aceito para sediar a Copa do Mundo, né? Algo guardadas as devidas proporções, sabe? Foi uma explosão de alegria, né, por a gente ter conquistado. Legal, bacana, parabéns, viu? Fico muito orgulhosa. Obrigado. Eu fazia e acho que eles não esperavam que nós fôssemos com tanta gente, né? Porque o de Nova York fomos eu, Marco, Luiz e foi o Alexandre já também em Nova York, não? Quem foi? Alexandre não foi. Alexandre só foi a com a gente, que foi Marbella, Costa do Sol. Não, ele nunca mais foi. São Francisco foi, que eu tenho foto. Qual? São Francisco? São Francisco. Não me lembro. Copacabana Palace, né? Você está falando do Alexandre, eu estou falando do Embroise, desculpe. Não. Tá. Então, sim, o Alexandre do Copacabana Palace foi a São Francisco. Nova York, não me lembro. Acho que também. Foi o Wesley Maciel, foi com a gente a Nova York, não foi? Não, o Wesley foi a Washington. Não. Não me lembro quem foi a Nova York. Tem que achar as fotos antigas. Não me lembro quem foi com a gente a Nova York. Porque eu me lembro que foi mais alguém. Eu, você, o Luiz e mais alguém. Acho que é o Marrocos também, não? Marrocos tinha gente, mas não era concierge. Tinha um cara que se ocupava da parte de imprensa e que eu não me lembro do nome dele. É meu vizinho aqui no Rio. Eu vejo ele no supermercado. Sabe de quem eu estou falando? Pega o Pinho. Acho que era Alexandre Pinho, né? Não, Alexandre Pinho era concierge. Estou falando de uma pessoa que não era concierge, mas que participava ativamente da associação. Não estou lembrando. Houve também alguns parceiros comerciais também, um pessoal de trabalho de empresas que ia aos congressos também, né? Mas ele tinha uma participação mais próxima. Era uma pessoa que era como se fosse um secretário, meio que a Muffin faz. Era um pau para toda a obra, sabe? Agora eu não me lembro do nome dele. Que chegou naquela época, chegou a ter um escritório também provisoriamente, meio rápido, também que ele cuidava. Era do contador, né? O endereço era do contador que... Não, nós tivemos um escritório lá com o secretário. O SED, né? O Alexandro. Alexandro. Isso. Exato. Renato, pergunta mais? Lucas, parece que quer fazer uma pergunta. Eu queria, sim. Boa tarde a todos. Agradeço pelas memórias. Vai ser muito importante para cada um que está participando dessa reunião ser responsável por replicar isso daqui para frente. Acho que é um momento muito importante que a gente está tendo aqui essa semana, nesse dia especial.
Eu queria perguntar para vocês que logo no comecinho falou sobre a Eco 92, que foi um momento muito especial para vocês. Aí no Rio vocês são abençoados de ter vários eventos, desde o Rock in Rio e entre outros tantos eventos. Mas como é que foi esse pré e pós Cledor na vida de vocês? Se vocês já trabalhavam antes em grandes eventos, talvez no Rock in Rio ou qualquer outro grande evento que o Rio recebeu, como é que foi a vida de vocês com a Lecledor, com a Abraco, se depois a união de todos os concierges se facilitou a vida de vocês, e também queria saber como é que eram essas situações, ter um grande evento desse porte, como é que era arranjar 20 sedãs, se eles pediam carro blindado, eles pediam alguma coisa que vocês não tinham, tiveram que pedir de outra cidade. Posso responder? Olha, no meu hotel nós tivemos 7 chefes de Estado. Você pode imaginar o que isso significa, né? Uma torre de 36 andares, com 6 elevadores, e era uma loucura a logística para fazer subir e descer a chegada de uma comitiva e a saída de uma outra comitiva. Só que, na realidade, a gente ficou quase que de satélite dando apoio logístico a essas pessoas, pelo menos no meu caso. Isso estava tudo já organizado e ajeitado pelas embaixadas, pelo Itamaraty, né? Pelo Ministério de Relações Exteriores, né? Então, a gente dava um suporte, mas quem tocava essa logística de entrada e saída era a Polícia Federal, né? Porque a gente estava falando de chefe de Estado. Não era mais somente VIP, era uma outra dimensão a importância desses hóspedes, né? No Casca Intercontinental, grossa. nós tivemos 4. Me lembro de ter lá o alemão, aquele gigante que fez a reunificação da Alemanha, né? O Helmut Kohl. Tinha o Brian Mulroney, que era o cara do Canadá. Teve um príncipe saudita e teve, salvo erro, agora, pera lá, acho que era o presidente do Chile. E era uma confusão, e a única detalhe que eu me lembro era que assim vinha, por exemplo, Helmut Kohl, e vinha comitivas gigantes, né, seguranças e tal. E aí ele subia para o quarto dele, dispersava aquilo tudo, e depois, uma hora depois, ele descia sozinho e ia tratar da vida dele. Muito engraçado. Ele acho que era avesso aos esquemas de segurança, né? Mas acho que foi realmente aquele que pôs o Brasil no mapa. Não sei E uma coisa interessante de dizer, né, é que o normal é que quando um hóspede especial no hotel vai se movimentar, todo mundo sabe, né? Nesse caso, era justamente o contrário. Eles ensaiavam que iam sair e não saíam, sabe? Por uma questão de segurança. Então, você não tinha noção, você não podia nem querer saber, porque eles não iam dividir com você essas informações. De quem ia sair, quando ia sair, que elevador ia pegar. Eles desciam uma pessoa, você achava que era ele, não era ele descia no outro. Ou ele saía pelo elevador de serviço. Uma experiência assim, realmente, que dava um filme. Mas no que toca à parceria pós-Cledor, mudou tudo, né? Porque acho que juntou as informações e a profissão virou outra coisa. Acho que realmente houve a força daquilo tudo. É muito difícil de imaginar, como se assim um tempo antes de haver o celular, não é? Como é que podia viver sem ter aquele aparelhinho? Então, Celso, a associação foi a mesma coisa. Celso, eu estava pensando exatamente nisso. Naquela época, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não é? A comunicação entre nós mesmos, entre as equipes, com o cliente, com a Cledor mesmo, com os outros países, era feita ou por telefone ou por fax. Não é? Então, não tinha essa agilidade. Então, o trabalho para unificar, desenvolver, como o Marco citou, as viagens dele para a Argentina. Então, tudo isso não era com essa facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Era um trabalho assim que eu, sinceramente, que vivi naquela época, eu não consigo mais imaginar.
Né? É difícil mesmo. Eu me lembro que uma grande ferramenta da gente no hotel era o bip. Não sei se o pessoal da nova geração sabe o que é um bip. Ah, Um bip era um objeto horroroso que manchava o uniforme, porque era uma coisa amarela, laranja, que você botava no bolso ou na bainha. E ele dizia um número de ramal, você pegava um telefone qualquer no hotel e ligava para aquele ramal porque estavam te procurando, queriam falar com você. Aquilo era o auge da tecnologia na época, para a gente se comunicar dentro do hotel, né? Porque o concierge anda pelo hotel, ele não fica parado. Teletrim, né, Marcos? Teletrim, exatamente. Não tinha nem rádio. não. Tinha rádio, acho que tinha rádio, mas o rádio é muito grandão, né? Você não carrega o rádio para tudo que é lugar, né? No lobby, nas áreas sociais, não se andava com rádio, né? Por isso que o Marco está falando. Era grande, era feio e tal. O bip era assim, não sei se ele pode ser discreto, não era, mas ele era mais, vamos dizer, social, né? O teste do Telex, né? Eu me lembro de ter um sujeito lá que trabalhava no Telex, quer dizer... Tinha isso. Então, a comunicação, para desenvolver a associação, nós tínhamos poucos recursos para isso. Hoje em dia, nós estamos aqui na internet, conectados, né, todos falando aqui, com várias cidades do Brasil. Tem o pessoal da Argentina, Uruguai, o Celso está em Portugal. Estamos aqui unidos dessa forma. Mas, naquela época, não era nada disso. Então, trabalho... Aproveitando o que você falou, Paulo, eu acho que, apesar de toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, eu acho que o fato da gente estar no meio de uma pandemia fez com que isso se acelerasse. Quantas vezes vocês se reuniram dessa forma antes da pandemia? Nenhuma. Né? Eu acho que a gente vai sair dessa para um mundo completamente diferente. E isso é fantástico, né? Porque acelerou um processo. Olha aqui, quanta gente tem. Eu estou vendo aqui, nós somos 41. Tem gente de 3, 4 países diferentes aqui se reunindo e batendo um papo, né? Isso é fantástico. Isso é muito legal. É isso tudo, essa troca de experiência com vocês e com as pessoas nossos membros que já estão na associação há coisa de mais de 10 anos e os novos que estão chegando agora, né? Temos colegas aqui que ainda não são membros da associação, são aspirantes, né? Para se tornarem membros ainda, provavelmente no final de ano, e outros no ano que vem. Isso é tudo bacana, que é uma construção de conhecimento, uma construção de uma base de tudo, porque para tudo a gente precisa conhecer a história, conhecer as raízes, a filosofia, o pensamento, porque muitos daqui, nós falamos em vários congressos, né? Muitos daqui ainda não tiveram oportunidade, nem membros da associação ainda tiveram oportunidade de participarem de um congresso internacional, que é uma outra coisa, é uma outra ferramenta de construção desse conhecimento, dessa base. Então, isso é muito bacana, essa possibilidade que nós estamos tendo através dessa tecnologia que nos proporciona isso. Sim, só a gente conhecer nossas raízes que a gente sabe para onde a gente quer ir, né? É verdade. Eu queria só aproveitar falar para o pessoal, porque algumas vezes eu penso que é difícil para algumas pessoas entender Lecledor, a ABRACO, a Associação Brasileira de Concierges, é o seguinte: para a Lecledor existir, se tornar uma seção, ou seja, como se fosse uma filial da Lecledor, que ela é internacional, o nome não é nem Lecledor Internacional, é Lecledor, só que ela está presente em todos os continentes, em vários países. Para ela se tornar uma associação, uma Lecledor, ela precisa estar constituída no país, em um país, de acordo com a legislação daquele país, que é diferente dos outros também. A gente precisa conciliar, de certa forma, a legislação brasileira com as diretrizes da Lecledor.
Então, por isso que primeiro constituiu-se a associação em dezembro, e só depois, no ano seguinte, em dezembro de 91, que foi constituída, de acordo com a legislação brasileira, né, a formalização do estatuto, e só depois, no ano seguinte, em 92, no Marrocos, que a associação foi aceita como uma seção, uma representação da Lei Cledor. Essa é a diferença e a explicação. Correto, Marcos? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma coisa a falar. O Celso não disse o que ele está fazendo no momento, né? Disse? Eu estava no Rio e no Intercontinental do Rio, e me lembro que estava sendo construído lá o hotel da Renata, o gerente geral, que era desse semana. E depois, pronto, aí eu resolvi largar a hotelaria e ir para o sul do Brasil com a minha mulher. Mas depois já acabei voltando para a hotelaria. Mas, resumindo, aqui em Portugal, eu faço gestão de hotéis, não é? E, curiosamente, trabalho numa empresa, ou seja, aqui nesse escritório que vocês estão vendo já está escuro aqui, porque já são aqui 9 e pouquinho, né? Nós estamos ajudando a construir um hotel de 5 estrelas numa praça chamada Praça da Alegria, mas aqui tem mais empresas. Então, tem uma empresa que, por acaso, chama-se Deritage Concierge, que é uma empresa que faz apoio a brasileiros ou estrangeiros, de uma maneira geral, que vêm a Lisboa e precisam de serviço de conciergeria. Eu fiz a gestão, eu tive alguma sorte em Portugal, fiz a gestão de 3 hotéis muito bacanas, que são pequenininhos. Um em Cascais, que é junto ao mar, chamado Farol Design Hotel, depois um hotel de cidade, que é o International Design, e depois um hotel muito famoso, porque tem restaurante com 2 estrelas Michelin, que é o Vila Joia. Então, tem sido feliz. E acho que é um país bacana. Agora tem vindo muitos brasileiros para cá, não é? Um pouco assim, quando eu vim para Portugal não estava no radar dos brasileiros. O brasileiro estava muito em Miami e Estados Unidos e tal. E agora eu percebo que Portugal ganhou um reconhecimento assim que tem sido um bocadinho fruto do esforço que tem sido feito aqui por eles. Eu acho assim curioso, porque eu vejo em Portugal um pouco aquilo que eu vi no Cledor quando se formou no Brasil. Há um desejo do trade todo do turismo de fazer bem feito. Então, eu me lembro que tem tido uma evolução no país, mas é uma evolução que você sente que ela é feita ano a ano por um esforço de todos os intervenientes do turismo, não é? Todo investidor, os hoteleiros, o turismo de Portugal. Então, há uma visão em conjunto, que é quase para mim como um milagre, porque é um fato cultural, não é? Das pessoas perceberem que aquilo é importante para o país e levarem aquilo muito a sério. Então, para mim tem sido uma experiência muito rica estar em Portugal nesse sentido. E eu me lembro, quando eu cheguei, ainda havia alguma visão não muito positiva do brasileiro, porque houve um momento de uma primeira imigração que foi muito bagunçada, e eu me lembro quando o primeiro hotel que eu fiz a gestão foi um hotel, curiosamente, porque era um hotel tipo, eu brinco que era da revista Caras, não é? Era muito glamuroso. Então, os quartos tinham sido feitos por estilistas de moda, e aí as pessoas queriam falar, aqui não chama-se gerente geral, é o diretor. E queriam falar, queria falar com o diretor do hotel. Aí, pronto, lá estava eu. E a pessoa, quando falava comigo, ela dava um passo para trás, porque eu falava com o sotaque do Brasil. E ela falava assim, tipo, não, mas eu queria falar com o diretor. Aí eu dizia, pronto, sou eu. Então, se eu puder ajudar e tudo, mas eles já ficavam mais relaxados se você falasse de uma forma formal,
e tudo, que eles dão muito valor à forma em Portugal, a maneira como você se coloca, né? Por exemplo, Protocolo, né? São protocolares, né? se você chega alguém na rua, por exemplo, você não pode chegar assim: desculpa aí, eu queria saber onde é que é a rua tal. Não pode ser assim. A primeira coisa que você tem que dizer: bom dia, eu queria saber isso, boa tarde ou boa noite. Você não pode chegar para alguém e não, né, falar o bom dia. Então, tem aquelas regras que cada país tem. Mas hoje não. Hoje eu acho que eles veem o brasileiro com muitos bons olhos, né? E eu curiosamente, acho que o brasileiro e o português desenvolvem pouca conexão que deveriam desenvolver, porque para mim, eu moro em Portugal, é como se eu morasse no Brasil. É uma extensão da minha cultura. Eu me sinto mais encaixado aqui do que, por exemplo, no sul do Brasil, onde eu vivi, que eu adorava, mas que é alemão, né? Joinville é uma cidade alemã, onde eu morei, de tamanho menor, e eu gostei muito, e o povo muito bom, mas não é a minha cultura. Lisboa é a cultura do Rio de Janeiro, de certeza que é a mesma. Alô? Você morou também em Bento Gonçalves, né? Não, isso foi uma coisa estranha. A Adriana Paluso deve estar aí te assistindo. Adorava ela. Cadê ela? Não está, não. Eu, pelo menos, não vejo. Na Paludo. O que foi o seguinte: eu já estava aqui em Portugal e a minha mulher falou que talvez quisesse voltar ao Brasil. E a pessoa com a qual eu tinha trabalhado em Joinville, por acaso, me chamou, e eu estava saindo do Farol e fui abrir um hotel em Bento Gonçalves, que é o Spa do Vinho, que era do grupo Accor, que agora é Marriott. Eu vi que tem o Afonso, que é do Marriott, né? Então, ele é um Collection, acho que é Exclusive Collection, alguma coisa, agora do grupo Marriott, mas ele tinha aberto com... A Carmen também é do Marriott. A Luxury Collection. Luxury Collection, não é? Mas ele abriu como um Mercure do Grupo Accor. E foi para mim uma honra. Adorei trabalhar em Bento Gonçalves, uma cidade belíssima. A Adriana, por acaso, lembro muito dela. E foi o primeiro grande hotel da Serra. Acho que a Serra Gaúcha é uma coisa belíssima, né? E para mim foi uma grande... Mas assim você vai confundir as cabeças das pessoas, porque a minha vida tem sido um bocadinho... pouco comum, não é? Por sua marca das grandes cadeias e tenho tido uma sorte nessa trajetória. Perdão, quando você trabalhou lá no Spa do Vinho, era Marriott já, não? Não, era Mercure. E foi uma coisa engraçada, porque foi o primeiro um grande lançamento do Grupo Accor aquele ano. E eu não era do Grupo Accor, eu vinha de fora. Então, eu me lembro de estar lá com o Bonadonna, que era o presidente do Grupo Accor, e eu fui a única pessoa dos chefes, dos gerentes de hotel, a ter a possibilidade de falar para as pessoas, que era um hotel diferente. Então, me senti muito acarinhado, porque o Grupo Accor era muito bacana, eu acho, na época. Era muito bacana. O primeiro presidente era um sujeito de Portugal, de Lisboa, que foi quem montou o Grupo Accor no Brasil. Ele foi para lá, ele foi o primeiro funcionário do Grupo Accor, e eu me lembro dele dizer que quando ele estava lá, acho que eram 7.000 funcionários, uma coisa assim. Então, foi um hotel que eu recomendo vivamente. A Serra Gaúcha eu recomendo a todos. A gente teve um AGM lá, Celso, você não sabe disso. Teve um encontro. Não brinca. Incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Marcos, a gente, nesse AGM, a gente teve uma visita em um hotel. Não foi o Spa do Vinho que nós fomos? Foi. Que a Adriana trabalhava lá, inclusive, na época, né? Isso. É isso aí. Então, a Adriana está entrosada na associação, né? Ela está no outro hotel agora, né? Ela é governanta geral, se não me engano, de um outro hotel. Foi muito legal. Foi a seleção de funcionários mais fácil da minha vida, porque, como foi um primeiro hotel significativo, muitas pessoas queriam trabalhar lá, porque não havia nada nessa área de serviços. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma menina
e ela morava, ela tinha sido a rainha, a Miss da cidadezinha dela, e ela tinha feito um estágio de 1 ano no Japão. Era uma coisa engraçadíssima, porque ela falava japonês e trabalhava em Bento Gonçalves. A gente, infelizmente, não usou muitas habilidades dela, mas eu tive, acho que foi uma seleção que a gente selecionou entre 3.000 pessoas, já foram enviados 3.000 currículos, e nós fizemos uma seleção de 600 pessoas num anfiteatro. Então, para poder fazer a seleção, nós bolamos um sistema que vinham 50 pessoas de cada vez, preenchiam um questionário, entregavam para uma bancada, a gente tinha ali 2 minutos de conversa, depois lia os questionários e depois chamava as pessoas que eram finalistas, né? E foi muito divertido fazer aquilo. Temos uma pergunta do Rafael, do Blue Tree São Paulo. Rafael? Oi, tudo bem? Olá, prazer. Eu tenho uma pergunta. Eu acredito que a hotelaria, ela recebe muito características do país ou continente que ela está instalada, como, por exemplo, a hotelaria asiática, que preza muito por procedimentos. A hotelaria europeia e americana também tem uma característica muito forte. Eu queria saber dos membros da primeira diretoria qual as características da hotelaria brasileira. Qual que vocês acreditam que é as características da hotelaria brasileira? Eu vou falar primeiro, então, porque essa, por acaso, é uma pergunta que eu acho. Acho assim... Vou dar uma coisa muito técnica. É o café da manhã. O café da manhã no Brasil, ele é muito notado pelo estrangeiro, porque ele costuma ser melhor do que o café da manhã. Muitas vezes não está incluído, e muitas vezes é aquela coisa meio continental, pequena. Hoje tem melhorado, mas quando eu cheguei, eu me lembro que, como diretor, eu fui dos caras que tinham o melhor café da manhã. Por exemplo, eles não usavam aqui em Portugal, é muito curioso, não usavam produtos locais. Era o queijo, era o camembert, o brie, não sei o quê. E aí eu passei a usar, como se faz no Brasil, né, os elementos locais. Então passei a usar queijo da Serra, queijo de Nisa, e a torrentejana, e coisas assim que não se usam. Agora, depois, eu acho que a característica que todos os europeus falam é da nossa alegria e da simpatia, de um atento. O Brasil tem boa fama nisso, tanto que os brasileiros conseguem bons empregos assim, na hotelaria aqui, quer dizer, a hotelaria também, aqui eu acho que podia ser tratar melhor os funcionários, mas o brasileiro é bem quisto. Né? Eu adicionaria a generosidade do brasileiro. O brasileiro é um povo generoso, e quando eu digo generoso, não, ele dá o tempo dele, sabe? Ele tem um genuíno interesse e tem a capacidade da escuta. Eu acho que a generosidade, eu acho que resume bastante isso tudo que a gente está falando. Olha, outra coisa, por exemplo, aqui, eu sinto ainda uma coisa um pouco difícil, que os funcionários muitas vezes sentem que os hotéis exploram, né? Então, eles se sentem explorados e eles não vão fazer muito. Eles, às vezes, fazem um pouco o que é profissional, mas não fazem aquele além. E acho que o brasileiro ele tem uma coisa de coração, como diz o Marco, generosidade. A generosidade. Ele dá mais do que a empresa pagou, muito mais, e acho que isso é bom. Ele tem prazer nisso, né? Ele tira proveito disso, né? Eu acho. Eu pelo menos falo por mim. Naturalmente é esse produto que eu vendo, um bom produto. Mas o benefício que eu tiro de saber que eu estou prestando um bom trabalho, que eu estou fazendo a diferença, de que eu estou sendo útil, isso não tem preço. Isso vai além do que eu estou ganhando em termos de dinheiro, sabe? E eu acho que isso é muito brasileiro. O brasileiro tem tesão nisso, tem tesão em fazer a diferença, em tocar o outro, tanto metaforicamente quanto com o dedo, né? Porque isso é um problema também, né? A gente se toca muito com o europeu, né?
mas ao mesmo tempo a gente toca o outro emocionalmente. É o pacote, né? E eu acho que acaba protegendo um pouco a pessoa, porque, por exemplo, no meu caso, em termos de orientação de carreira, eu fiz muitos erros assim que poderiam ter dado muito para o torto, né? Poderia ter tido muita dificuldade de sobrevivência. Eu acho que tem sobrevivido porque depois você gosta tanto, faz aquilo com generosidade, e a pessoa diz, o sujeito até é bacana e vai dando uma oportunidade para ele desenvolver o trabalho. É porque isso é algo que você não tem como treinar uma pessoa, né? Ou ela tem isso, ela traz isso. Não tem curso que dê isso, não tem universidade que dê isso. Você tem que trazer isso de casa, no teu DNA, na tua cultura, né? Uma habilidade, né? Uma vocação, uma habilidade para isso. É algo que vem de dentro, né? Eu falei aquela história que eu não acho que seja uma profissão, que seja uma missão. Eu insisto nisso. É quase que uma missão. A gente passa a vida prestando serviço aos outros, parando na rua quando vê um gringo, precisa de ajuda, ele com um mapa. Eu faço isso até hoje, gente. Eu não me cansei de fazer isso. E olha que eu já faço isso há muito tempo, né? Eu já poderia ter cansado. Eu ainda paro na rua e ofereço, e as pessoas às vezes até acham estranho. Sabe, quem é esse cara maluco aí que está me oferecendo? Aí eu vou me embora, mas pelo menos eu me apresento e digo, estou aqui se precisar, tá? Não, teve um cara que é um sujeito que fez a teoria de faculdade de gestão, que é o Peter Dukakis. Então, ele tem duas frases completamente diferentes. Ele diz uma que é, se você quer prever o seu futuro, você tem que... a melhor forma de prever o futuro é planejá-lo. Você tem que fazer ele acontecer. O futuro tem que cair aonde você se preparou. Visão de futuro, né, Celso? Oi? Visão de futuro. Futuro. Mas esse mesmo cara, ele dizia exatamente isso que o Marco diz. Ele diz, olha, a única exceção assim é na área de serviços. O treinamento não ajuda, ajuda é a seleção. Se você não selecionar o cara com vocação para aquilo, você não consegue treinar. Como é que você vai treinar um cara a sorrir de dentro da alma, né? Não tem jeito. O recrutamento, né, fazer a seleção do material humano adequado e depois o treinamento vai lapidar, vai adequar ele às necessidades da empresa. Né? Sem dúvida. Então, Rafael vai falar alguma coisa? Não, só queria agradecer por responderem. Falar que prazer imenso que eu tenho de estar participando aí da reunião com vocês, estar ouvindo a história. Meu bloco de notas aqui está explodindo, que acho que nem cabe mais caracteres de tudo que eu estou anotando. E é isso, é só um prazer estar aqui na presença de vocês. Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. Depois vamos disponibilizar também qualquer pergunta que vocês tenham depois, vocês podem encaminhar para a gente, né? Nós vamos para a Renata, ou para o Júlio, ou para mim, que nós encaminhamos para que vocês possam ter a resposta caso fique alguma coisa. Nós temos duas perguntas aqui, uma do Divino e depois do Lucas. Divino, tá aí, o cara! Grande Celso, muito bom ver você, rapaz. Eu estava aqui ansioso para te dar os parabéns aí, para falar contigo. Que bacana. Mas então, eu cheguei um pouco atrasado, não vi as apresentações, eu queria agradecer esse bate-papo aí que a gente está tendo. Agradecer o Washington, o Marco, o Arlindo, tanto tempo, Arlindo? Prazer em te ouvir aí também. E principalmente você, cara. Porra, muita saudade. Você com essa sua voz mansa, com essa sua fala mansa. Um gentleman. Eu tô aqui lembrando e relembrando os nossos tempos lá no hotel. É muito bom, cara. Muito bom te ver de novo. Mas então é isso. Desculpa aí estar tirando o tempo da reunião aí com um assunto que não é pertinente, mas era só para dar um abraço mesmo aí no pessoal e falar com o Celso. Valeu? Desculpa aí o atrapalhar aí. O Lucas tem uma pergunta. O Lucas está na fila. Tem sim. Não, eu só queria saber o que significou para eles todos a Lecledor ganhar as chaves e hoje em dia, já como afastados do balcão, na função, o que significa chaves para eles hoje em dia? O que eles pensam? Para mim é muito importante ainda. Eu até hoje tenho
procuro ter contato com o Cledor em Portugal, apesar de que eu acho que o Cledor em Portugal não tem a dimensão que deveria, mas podia ser mais sólido. Mas, quer dizer, mudou agora a gestão, não sei como é que eles estão, de repente já está mais forte. Era o senhor Libório Pimenta, mas para mim tem um imenso orgulho daquilo, imenso. Eu queria aproveitar e falar que os nossos queridos mantenedores, representantes de mantenedores que estão aqui, fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta para os nossos colegas também, tá bom? Eu posso fazer uma pergunta para o Marcos? Por favor, Suína. É uma surpresa eu ver o Marcos aqui, porque eu não sabia que ele pertencia à primeira diretoria do Cledor, e por acaso nós trabalhamos juntos nas Olimpíadas da Coca-Cola, e ali onde é o Fairmont hoje. E eu conheci ali, depois eu vejo ele nas ruas, e eu jamais podia imaginar que ele era do Cledor, primeira, né, diretoria. Então, é um maior prazer, Marcos, te ver e saber da sua experiência. E agora qualquer coisa eu vou te perguntar. Você tem uma memória impressionante, né? Você e os antigos que estão aqui lembram de coisas assim, fatos. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Porque você acabou não falando o que você está fazendo, quer dizer, quanto tempo você ficou na hotelaria? Quanto tempo você já está, eu acho que como guide and driver ou só como guide, eu não sei. Mas não sei se é possível comparar, mas sem comparar, o que você, nesse momento, quer dizer, você está gostando de ser guide, você pode comparar o que você gosta mais de fazer ou gostou de fazer, e quanto tempo você está como guide? Fala um pouquinho, porque acabou você não falando, e foi uma surpresa te ver aqui, meus parabéns. Eu fui concierge, eu fui hoteleiro de 12 anos hoteleiro no Meridian. Foi o único hotel que eu trabalhei. Depois eu fiz um monte de coisas que eu acho que não vai dar tempo de eu contar aqui. Mas eu acho que é importante você ouvir e eu comparar o que eu faço hoje com o que eu fazia antigamente, né? Uma coisa que me ocorre, por exemplo, eu acho o concierge uma profissão de agregadora, sabe? E isso eu não encontrei em nenhuma outra atividade profissional que eu tenha feito na minha vida. Isso não existe, as pessoas se reunirem dessa forma e ouvir umas às outras e valorizar essa relação, sabe? Isso foi algo que eu guardei como um grande valor que me ajuda não somente na minha vida profissional, quanto na minha vida privada. A capacidade que os concierges têm de agregar e de se reunir nessa conexão e se ajudar um ao outro, trocar informações. Aí a generosidade, de novo, essa palavra generosidade. Isso eu não encontrei em nenhum outro profissão, outra atividade que eu faça. Por exemplo, hoje em dia eu sou guia de turismo, eu gosto muito do que eu faço. Uma das vantagens é que eu tenho uma certa autonomia, eu não tinha quando eu era concierge, que eu tinha que cumprir horários, eu usava um uniforme, isso eu comentei da outra vez que eu conversei com vocês, mas decididamente esse esprit de corps, essa capacidade de agregar valores, nós somos a soma de nós todos, do que somos, entendeu? Isso foi a grande escola que eu aprendi sendo concierge, sendo hoteleiro. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. E eu devo falar aqui, Washington, Arlindo, Celso, também os demais colegas, que o Marco é um dos guias de turismo um dos mais elogiados daqui do Rio de Janeiro. Isso já há um bom tempo que nós constatamos isso. Isso de certeza. Né? É porque eu sou concierge. É o concierge que guia. Externo, né? Deus não deu asa à cobra, mas ensinou o concierge a dirigir. Aí não tem... Você é o concierge sobre rodas, né, Marcos? Exatamente.
Ele é aquele que fala, que responde, né, quando a pergunta, quando muitos perguntam, vocês são concierge, é o quê? Acompanham o hóspede aos pontos turísticos, vocês levam o hóspede do hotel, os hóspedes do hotel? Olha, não, esse aí são os guias de turismo. O Marco cumpre bem esse papel de unir as duas atividades, né? Realizou esse sonho dos concierges de conseguir sair com os hóspedes para os pontos turísticos também. Não é? Então, eu queria perguntar para vocês, lembrar para vocês, Arlindo, Washington, Marco, Elton, vocês ficaram quanto tempo na gestão? Foram 2 anos? E eu queria que vocês fizessem mais ou menos assim, um resumo desses 2 anos. Vocês já falaram bastante coisas sobre esse período, sobre detalhes também, mas eu queria que vocês fechassem esse período, né, da gestão de vocês. Como foi essa experiência para vocês? Quais foram as conquistas de vocês? Olha, se eu pudesse mencionar 2 missões que, se por acaso eu não as cumpri por completo, eu pelo menos iniciei esse processo. Uma delas era que na minha época, na nossa época, né, existia uma tendência dos hotéis começarem a juntar o concierge com a recepção. Eles tiravam o concierge e todo mundo do front desk fazia tudo, tá? Então, eu acho que se eu não conseguia, se nós naquela época não conseguimos reverter esse processo, pelo menos houve uma parada nesse processo. Na época, era assim, não tinha quase concierge, eram pouquíssimos hotéis que tinham concierge que se chamava concierge. Era um front desk que fazia o trabalho de concierge. Eles eram concierge sem serem chamados de concierge, entendeu? Então, esse era um trabalho que a gente tinha muita atenção na época, para mostrar a importância de se ter um concierge, um profissional que se ocupava somente disso, né? Do que vem a ser o trabalho de um concierge. E a outra foi trazer a Argentina, né? Como eu disse, era a prospecção de outros países no continente para que eles mostrassem interesse, vissem a importância de fazer parte dessa grande associação internacional e a gente fazer a associação internacional crescer, né? Então, eu acho que essas são 2 missões que me permanecem aqui na minha cabeça da época que eu fui da diretoria, que eu fui presidente. Washington? Olha, eu ressalto o que eu realmente... para mim, o que marcou mais, eu acho que para os concierges também, foi realmente a consolidação, né, a valorização do concierge no Brasil. Eu lembro que nós chegamos a fazer contato com hotéis também no Nordeste, também, né, para trazer novos associados. Acho que a Abraco deu uma visão geral, né, e um respeito maior à figura do concierge, né, que até então era pouco reconhecida no Brasil, né? Então, a Abraco veio realmente para fortalecer essa imagem do importante profissional de concierge na hotelaria. Eu lembro quando o concierge do Rioton acabou, né? Passou a ser balcão único, mas foi realmente uma tristeza muito grande. Eu acho que um tiro de um pé também muito grande, né? O concierge separado, ele faz toda a diferença. Hoje mesmo eu estava conversando com o diretor-presidente aqui do grupo e estávamos conversando sobre o concierge. Não sei como é que começou a conversa, iniciou a conversa, mas eu estava colocando realmente o status que o concierge traz para o hotel. Você tendo um concierge realmente caracterizado, né? Você tem, além de ter status, você tem você passa a segurança para o cliente. Mas hoje você faz tudo online, Washington, né? Você reserva de restaurante, reserva de passeio, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A figura do concierge com as 2 chavezinhas, eu tenho aqui o meu gerente operacional, eu fui recebido por ele aqui no hotel quando eu cheguei, que é o Hugo.
e ele com as duas chavezinhas bacanas, todo orgulhoso, né? Olha aqui, seu Washington, olha, eu também sou Cledor, isso é bacana demais, né? Eu acho que é um orgulho para todos nós. Eu lembro da minha passagem pelo Porto Belo Resort em 2017, eu fui gerente-geral do Hotel Porto Belo. Nós tínhamos um balcão, tem um balcão lá em frente à recepção, que vendia os passeios do hotel, né? Passava todas as informações para o hóspede, e eu coloquei a nomenclatura, né? E a cultura de concierge, ou seja, eles passaram a ser chamados de concierge, né? E o desk estava lá com a identificação, ainda deve estar bem grande, de concierge, né? Exatamente pelo valor que eu acho que o concierge tem, né? E que ganhou muito com a associação da Abraco, né? Eu acho que foi um grande ganho para toda a hotelaria do Brasil. É isso. Ótimo, ótimo. Belas palavras. Arlindo? Opa! Então, nesse tempo, né, que a associação efetivamente entrou, foi efetivada, né, através do estatuto, etc. Eu estava no Everest Rio. E até hoje, no Everest Rio, se eu não me engano, né, ainda é um balcão único, né, para todos. Para todos. E eu, lógico, tentei incutir, né, em todos os colegas a importância do Cledor. E aí, em todas as reuniões, eu levava aqueles que estavam com um horário compatível, né? Tanto é que teve um que vingou, né? Que foi o Isley, né? O Isley Maciel, que lamentavelmente não está mais entre nós, mas o Isley, depois até, eu acho que ele chegou também a participar de alguma diretoria, se não me engano. Foi secretário. Secretário, né? Então, foi secretário. Secretário também, ou seja, seguiu a minha linha aí, né? Então, assim... Ele participou de congresso internacional, tudo. Ele foi muito presente. ele foi para os Estados Unidos, eu lembro, né? Eu lembro. Depois ele foi lá para aquele hotel um hotel de São do Everest Rio, foi ali para Avenida Regente, Rio né? Palace também. Ele trabalhou no Rio Palace também. Rio Palace também? Ah, que bom. Então, aí... Era o Pestana. Do Pestana, né? Isso mesmo, foi o Pestana, né? E até, assim, alguns anos atrás, antes de eu saber da passagem dele, eu soube que ele gerenciava uma pousada, né? Lá em Itaipava. Capim Macio, um negócio assim, se não me engano. Não, Capim Santo. Capim Santo, Capim Santo. Ele foi meu vizinho em Itaipava durante muitos anos. Eu convivi com o Isley até o final. Ah, é? Ah, tá. Poxa. Então, você conheceu o Isley, né? Um bom companheiro, né? Uma pessoa maravilhosa. Engraçadíssimo, com muito espírito. Engraçadíssimo, né? Uma sempre pessoa muito assim, engraçada. Um bom astral, né? Um bom astral, Muito. Assim, a minha maior alegria, Paulinho, e demais colegas, foi ter tido essa oportunidade de ajudar a criar a associação e ter me sentido útil, né? Ir nos hotéis, né? Ir no meu próprio hotel, ver as pessoas com as chavinhas e tal, tá podendo levar essa mensagem, né? Da importância da união, né? Da união, porque como o Washington falou, os hotéis eram, né, individuais, quer dizer, então, tipo assim, porque não tinha ainda a noção, né, quanto é valioso, né, você estar junto, né, estar unido, né, então, eu acho que foi isso. Foi a maior alegria foi participar da fundação, da associação em si, e poder estar todos aí, Paulinho, Leonel, é uma galera aí que não tem aí, né? Gosto muito desses caras todos, de muitos anos, foi muito bonito fazer parte disso, é algo que eu não esqueço.
E às vezes tem uma pena, porque a vida leva a gente para tantos caminhos diferentes e a gente acaba perdendo contato. Mas agora vamos ver se... Mas vamos nos reencontrar realmente em outros eventos também. Nós vamos convidar vocês. Então, depois do comentário do Leonel, eu peço, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário a fazer, que o faça, para a gente encerrar, que eu acho que está trabalhando, precisa trabalhar, né? Responder os e-mails dele. O Celso já está na hora de dormir, né? Que lá em Lisboa são 4 horas à frente, né, da gente. Então, ele precisa também. E nós estamos no dia de semana. Tá bom, pessoal? Por favor. Leonel, então. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que foi maravilhoso esse evento. Como alguém já falou lá atrás, né? Quem não tem memória, sem memória não se faz história, melhor dizendo. Então, Arlindo, Marco, enfim, já eram conhecidos, mas Celso não conhecia. E quero fazer uma observação. O Celso lembra muitíssimo o visual atual do Leandro Cristo, que nos recepcionou num encontro que tivemos lá no Le Château Relais. Quando ele apareceu, eu mandei uma foto para o Leandro. E o Leandro, como esse mundo é pequeno, né? O Leandro conversava com ele pelo WhatsApp simultaneamente ao nosso evento aqui. E o Leandro trabalhou com você, Celso, no Intercontinental. Ele estava chegando quando você já lá atuava. Então, aproveito a oportunidade para encaminhar um abraço saudoso dele para você. Até eu convidei para que ele entrasse, para que vocês se identificassem com João Vitor e Quinzinho, mas o visual é igual. Eu estava vendo o João Vitor ali também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Grandes para ele. Com certeza, vou retribuir. Afonso. Obrigado. Paulo, eu vou ter que me despedir agora, tá? Agradecer o convite, tá bom? Me colocar à disposição de todos. Foi uma alegria muito grande rever os amigos, né? Lembrar aí dos nossos tempos áureos e felizes de concierge, tá? Um abraço para todos vocês, né? E vamos ficar na expectativa de estar sempre agora mantendo contato, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Prazer, sucesso. Prazer para nós. Obrigada. Fica com Deus. Amém. Você também. Afonso? Deixa eu falar com o Celso. Tudo beleza, Afonso? Tudo bem, você não lembra de mim mais, né? Lembro, já mandei uma mensagem ali, eu não tinha visto a mensagem. Eu li agora. Não, eu queria te parabenizar, dizer a você seja muito bem-vindo e dizer para você que você foi a minha grande inspiração. Eu estou até emocionado, cara. Cara, é incrível como eu fico feliz de um presente para mim. Cara, eu virei concierge por causa de você. Que isso, cara. Cara, é verdade. Eu te via com aquela roupa. Você usava aquela roupa lindona lá do hotel. E assim, eu achava aquilo assim, o máximo. Eu falei, pô, um dia eu quero ser assim. Muito legal. E olha que era uma gravata que saía assim, aquela gravata era de elástico. Né? Então, fiquei muito emocionado de te ver, viu? Eu também, olha. Prazer, viu? Prazer grande. Obrigado, Paulo. Depois vamos trocar contato. Vamos. Tem alguma mais pergunta, alguns comentários? Então, eu agradeço a todos vocês, especialmente ao Celso, Arlindo, ao Washington, ao Marco, por essa contribuição fantástica na nossa história. E eu quero dizer, afirmar que nós pretendemos isso mesmo, que vocês estejam sempre conosco em outros momentos, em tantos momentos, e isso não vai demorar também. E quero agradecer a todos que participaram também, todos os membros, todos os nossos colegas, hermanos de Sudamérica. Muchas gracias a ustedes, todos.
aos nossos colegas, aos nossos mantenedores também, todos que participaram aí da L-Site, do Aprazível, Pedro do Aprazível, o Cleuber da Fortu Rio também, a Suyen, a Beth do Rio Cenário, que não pôde ficar, ao Pablo da Fly to Rio, não sei se o Pablo conseguiu entrar, estava com alguma dificuldade. Sim? Ótimo. Nobre. O comandante Nobre, que está aí, o Guilherme, né? Comandante Nobre dos helicópteros, está aí. Muito obrigado mesmo por todo o apoio de vocês também. Quem mais? Né? Enfim, a Andréia, né, do GIM, também, que ela acabou o compromisso de trabalho. Todos estão aí, inclusive, eu queria comentar, falando nisso, que o Rio Cenário, o Aprazível, o Ginga Tropical, nossos parceiros estão se preparando nesse momento, hoje, inclusive, cuidando dos protocolos para as reaberturas. Então, esse é o principal motivo deles não estarem aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. Se eu esqueci de algum, por favor, manifeste, por favor. E eu te agradeço a oportunidade, Paulo. E Guilherme. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês, hein? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Muito obrigada. Parabéns pelo dia de hoje. Muitas graças. Parabéns a todos. Aê. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Vamos comemorar, o dia ainda tem bastante coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Falou, Marcão. Um abraço, Obrigado a Arlindo. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Celso. Obrigado, Pietro, pela primeira vez aqui. Um abraço para o pessoal de Minas Gerais, Lídia Trindade também. Obrigado pela participação de vocês. Beijo. Beijo a todos. Beijo, Lídia. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Beijo. Tchau, gente. Tchau.